Só sei que nada sei. As chances de você já ter ouvido essas palavras por aí são bem grandes. Muitos imediatamente as reconhecem justamente por quem as disse, e outros apenas as replicam, sem saber o seu significado ou origem. Segundo Cícero, o homem que proferiu estas palavras fez com que a filosofia descesse dos céus para a terra. Eu estou falando de Sócrates, o filósofo grego que nada escreveu, que teve um fim trágico e que é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, é também uma figura um tanto quanto misteriosa, já que o que sabemos de sua vida depende inteiramente de terceiros. Neste vídeo, iremos descobrir um pouco sobre quem foi Sócrates e qual a sua importância para a filosofia. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Como eu disse, Sócrates não deixou nenhum relato escrito de seus pensamentos ou sua vida. Sendo assim, para navegar por sua história, é necessário confiar nos escritos de outras pessoas sobre ele, e as pessoas que mais escreveram sobre Sócrates foram dois de seus pupilos, Xenofonte e Platão, e também Aristófanes. Não cabe neste vídeo discutir as divergências entre as narrativas que estes homens utilizaram para narrar a vida do filósofo e como cada um o via. No caso de Platão, muito se discute se o Sócrates que aparece nas suas obras durante os seus diálogos era uma verdadeira descrição de seu mestre ou apenas a narrativa criada por Platão utilizando a figura de Sócrates. De qualquer maneira, tentemos descobrir o máximo possível sobre este grande homem. Sócrates nasceu em Atenas em 469 a.C. Seus pais eram pessoas relativamente simples. Sofrôniscos, seu pai, era um escultor, e sua mãe, Faenarete, trabalhava como parteira. Quando criança, especula-se que seu pai, seguindo a tradição daquele período, introduziu Sócrates às instituições comuns aos homens. A alfabetização era ensinada em várias escolas, assim como a escrita, esportes e música. Há aqui, nos relatos conhecidos, um vácuo durante o período de crescimento de Sócrates. E quando ele fez 18 anos, é dito que seu pai apresentou o jovem em uma cerimônia chamada doquimasia, onde Sócrates se tornou parte do hall de cidadãos e elegível para tarefas determinadas pelo governo de acordo com a sua classe. Como parte de sua introdução à cidadania, o jovem Sócrates começaria a fazer seus 2 anos de serviço militar obrigatório. Pouco após este período, seu pai faleceu e sua mãe se tornou a guardiã legal. Platão diz que durante sua juventude, Sócrates teve contato com vários filósofos do Mediterrâneo, que viajavam para Atenas para os seus diversos festivais. É difícil dizer se foi neste período que o interesse de Sócrates pela filosofia surgiu ou se realmente o acompanhava desde criança. Mas entrando na idade adulta, a personalidade que iria o marcar na história começaria a surgir. A vida militar de Sócrates foi além dos anos obrigatórios e iria, na verdade, o colocar em um contexto um tanto quanto conturbado. Sua resistência como hóplita, um soldado cidadão, era espantosa, já que conseguia lidar com frio e fome de maneira diferente de todos os seus companheiros, resultado de seu comprometimento com a doutrina de que a razão cultivada de maneira correta pode controlar todos os aspectos da vida humana. Além disso, ele também mostrou grande coragem quando resgatou Alcibíades em batalha em 432 a.C. Quando retornou a Atenas, Sócrates se tornou alvo de comédias nos teatros, por supostamente ajudar Alcibíades a escrever suas tragédias. Acontece que Sócrates, ao longo de sua vida, iria diversas vezes se tornar alvo de escritores de comédias. A mais famosa foi talvez As Nuvens, por Aristófanes. Nela, Sócrates é caracterizado erroneamente como representante dos sofistas, aqueles que, mediante pagamento, dispunham-se a ensinar outras pessoas a debater com a arte da razão. Sócrates não era um sofista e nem sequer se enquadra em qualquer uma dessas classes, mas isso não impediu de virar alvo. Após seu retorno a Atenas, Sócrates desfrutou de um breve período de paz, onde iria se envolver no centro da cidade em debates com outros cidadãos sobre democracia, educação, ética, relações e sua dialética. Mais 2 anos se passariam, até que em 431 a.C. a Guerra do Peloponeso iria começar, e Sócrates mais uma vez seria levado de volta à batalha. Até o ano de 422, ele continuou envolvido em diversas batalhas por todo o território grego. No entanto, foi a partir deste ano, quando retornou a Atenas, que Sócrates, segundo as fontes, não retornaria mais à guerra. Durante este período, Sócrates se casou com Xantipa, com quem iria ter 3 filhos. Com a herança de seu pai, somado ao estilo humilde de vida que levava, o pensador começou a se envolver em diversos debates com cidadãos atenienses. Debates estes que seriam fundamentais para a formação do método socrático e todos os seus pensamentos. A aparência do Sócrates adulto chamava atenção pela cidade. Uma vestimenta simples, pés descalços e com um nariz chato, olhos saltados e baixinho.
Não é a intenção deste vídeo narrar a filosofia de Sócrates. No entanto, é impossível conhecer este homem sem saber o que ele pensava e qual foi a influência de suas ideias para a filosofia. Antes de Sócrates, e até mesmo durante sua educação quando jovem, os chamados filósofos naturalistas buscavam explicações sobre a natureza do universo. Mas esse tipo de busca não satisfazia Sócrates, e a base de seu pensamento tem como objetivo a problemática do homem, da vida. Sendo assim, diferente dos naturalistas, que faziam perguntas como o que é a natureza ou a realidade das coisas, Sócrates perguntava o que é a natureza ou realidade última do homem e qual a sua essência. Em seus debates com os cidadãos de Atenas, Sócrates buscava investigar e questionar as crenças mais estimadas pelas pessoas, conceitos como bem e mal, justiça, sabedoria, e até mesmo elaborava debates sobre os deuses, o que gerou muitos inimigos e ataques à sua pessoa, sendo este um fator determinante no fim de sua vida. Apesar de chocante para alguns de sua época, estes questionamentos eram um processo essencial para revelar o verdadeiro conhecimento ou ignorância de cada um. Para ele, o ser humano deve viver uma vida virtuosa, e para atingir isso é necessário um exame rigoroso sobre si mesmo. Para ele, a virtude não era relativa. Isso quer dizer que os valores que a formam são absolutos para todas as pessoas. Qualquer pessoa que fizesse algo ruim estaria agindo contra sua consciência e sentiria um desconforto de se afastar de um estado de equilíbrio. Esse mal, para Sócrates, era causado quando o vício ocorria, que para ele se tratava da privação do conhecimento ou a ignorância, coisas que afastariam o homem do conhecimento e uma vida virtuosa. Por trás de todos esses questionamentos, é claro que devia haver algum método, e realmente havia. O método dialético socrático está ligado a todas as suas descobertas. Segundo Giovanni Reale, dialogar com Sócrates levava a um exame da alma e a uma prestação de contas da própria vida, ou seja, um exame moral, como destacavam seus contemporâneos. Prestar contas da própria vida era talvez o objetivo final do seu método, e isso só poderia ocorrer através de questionamentos, estes que muitas vezes colocavam Sócrates como uma pessoa desagradável aos outros. Os sofistas, que cobravam por seus ensinamentos, colocavam-se diante as pessoas como alguém que sabe tudo, enquanto que Sócrates assumiu uma posição justamente contrária, como quem não sabe nada e deseja aprender tudo. Vale ressaltar que este não saber de Sócrates não era algo como um ceticismo. Na verdade, era para demonstrar que, diferente do saber de sofistas, políticos, naturalistas e de Deus onisciente, este cujo verdadeiro conhecimento detinha, Sócrates mantinha uma posição moderada, reconhecendo suas limitações. Desta posição surgiu uma das situações mais icônicas relacionadas a Sócrates. Segundo os relatos, Querofonte, um amigo do filósofo, perguntou à sacerdotisa de Apolo em Delfos quem era o homem mais sábio da Grécia. A resposta do oráculo foi de que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Ele ficou pasmo com essa resposta e partiu em uma busca pela cidade para ter com as supostas pessoas mais sábias que podia encontrar para refutar o oráculo. Acontece que, através de seu método de questionamento, descobriu que muitas dessas pessoas que se julgavam sábias, na verdade apenas achavam que eram, mas diante as perguntas de Sócrates percebiam o quão limitado ou falso eram seus conhecimentos. O oráculo estava certo, não porque Sócrates era mais inteligente que todo mundo, mas sim porque ele declarava que não sabia de nada, e é por isso que buscava sempre questionar e descobrir mais sobre si mesmo. A frase "conhece-te a ti mesmo" muitas vezes é atribuída a Sócrates. Não é certo que ele a disse, o mais provável é que percebeu a inscrição na entrada do templo em Delfos e percebeu o valor dessas palavras e como tinha a ver com suas buscas. Após anos e anos perambulando pelas ruas de Atenas e entrando em diversas conversas, Sócrates criou muitos seguidores e inimigos. Dentre os seguidores estava o jovem Platão, este que acompanhava Sócrates em seus debates e futuramente daria continuidade à busca do mestre e o colocando em suas próprias obras. Mas digamos que a inimizade venceu as amizades, e foi assim que em junho de 399 a.C., o julgamento de Sócrates teria início. O diálogo escrito por Platão que narra o julgamento de Sócrates é a Apologia de Sócrates, e trata-se do discurso que ele proferiu em defesa própria perante o júri e seus acusadores. A acusação era de que Sócrates é malfeitor e excêntrico, alguém que investiga o que está sob a terra e acima dos céus, fazendo o pior parecer melhor e ensinando tudo isso aos outros. Além disso, também o acusavam de não cultuar os deuses que o Estado cultuava e de introduzir novas divindades, e também que ele corrompia a juventude. Anito, Meleto e Lícon eram seus acusadores.
O motivo da perseguição a Sócrates estaria relacionado ao fator dos deuses, mas também do apoio que este recebia dos jovens do partido aristocrata, contrário, por exemplo, de Anito, que era democrata. A maioria o julgou culpado, e pela legislação ateniense, Sócrates poderia propor uma pena mais branda do que a morte. No caso de condenação, os juízes teriam de escolher entre a punição de seus acusadores e de sua própria defesa. Sócrates propôs um pagamento de uma multa de 30 minas, uma quantia que seus amigos, Platão entre eles, estaria disposto a pagar. A punição era pequena demais, e a corte se aborreceu, e a maioria que o julgou culpado o condenou à morte. Pelo comportamento de Sócrates diante de todo o processo do julgamento, essa reação já era esperada. Sócrates, em sua defesa, acusa os juízes de eloquência e refuta a mesma acusação que foi feita sobre si mesmo. Para ele, o que importava era a verdade, e com 70 anos de idade e nunca tendo pisado em um tribunal, ele pediu que perdoassem a sua maneira comum de se expressar. Sócrates discorre sobre como a opinião pública é perigosa, o que para ele foi realmente verdade, já que as comédias, como a de Aristófanes, acusavam o filósofo, por exemplo, de não acreditar em Zeus. Ele critica também os sofistas, que julgam conhecer tudo, e pergunta por que ele é considerado sábio e tem uma reputação tão ruim assim, mesmo declarando não saber de nada. Neste ponto da apologia é que Platão narra a conversa de Sócrates com os supostos sábios da cidade, incluindo políticos, e de como nenhum deles sabiam de nada. Quanto a corromper os jovens, Sócrates diz a Meleto que ele não poderia ser tão tolo a ponto de corromper intencionalmente os seus parceiros. Se o fez sem querer, deveria então ser instruído e não denunciado. No fundo, Sócrates compreendia muito bem para qual fim caminhava, e sua defesa era mais pelo bem dos juízes que cometiam uma injustiça do que para si mesmo. Após o veredito final, a pena de multa foi rejeitada, e Sócrates condenado à morte. Seu último discurso dispensa comentários, e as palavras demonstram apenas o quão virtuoso Sócrates foi. Só tenho um pedido que lhes faça. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu os infligi. Se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude, se estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os, como eu vos fiz, por não cuidarem do que devem e por suporem méritos sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. Para se despedir dos juízes, disse as seguintes palavras: Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Apesar da sugestão de alguns amigos de fugir para o exílio, Sócrates aceitou a pena que lhe foi imposta sem contestar, apesar de reconhecer o erro. Sua morte ocorreu através da ingestão do veneno cicuta. Não foi necessário forçá-lo a isso. Ele mesmo tomou o cálice e tomou o veneno, morrendo poucos minutos depois. Morrer nas mãos da democracia grega foi o destino do homem mais sábio de toda a Grécia. Este que em momento algum teve medo ou tentou escapar da injustiça que lhe foi imposta. O impacto de Sócrates é talvez um dos maiores possíveis para um só homem realizar. Através de seus discípulos, como Platão, muito de seus pensamentos iriam transformar a filosofia por todo o Ocidente, deixando uma herança e valor que dificilmente será superada. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar nosso canal, é só deixar o like e comentar aí embaixo. Se ainda não é um inscrito, clique no botão e também siga o nosso Instagram que está aí na descrição. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!